Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o podcast de Evandro Barros, Mentoria Consultiva, podcast feito para você que é empresário e que quer melhorar, precisa melhorar a sua performance e também a performance do seu negócio. E para você ainda que não é empresário, que deseja abrir o seu negócio, seja um negócio físico, e agora a gente vai falar aqui também, daqui para frente, em diversos temas aí para quem quer abrir um negócio online. Porque muita gente está querendo ir para esse ramo online como eu fui. Graças a Deus tem dado bastante certo, tenho aprendido bastante coisa, tenho colhido já os primeiros resultados aí desde agosto, setembro do ano passado, e agora a coisa está tomando uma forma muito grande, e aí é o que eu vou compartilhar aqui com vocês, como é que eu tenho feito e o que isso tem trazido aí de resultados para mim, né? Comunizar um pouco das experiências. Nesse podcast de hoje, eu queria falar para vocês sobre um tema que tem aparecido para mim aqui, de empresários que estão me procurando hoje, atualmente, né, para fazer, passar pelo meu processo de mentoria consultiva, tanto em função desse período de crise, né, de bastante complicação que muitas empresas estão passando, muitos mercados também estão passando, mas também pelo fato dos empresários estarem, né, pelo menos aqueles que me procuraram e alguns que eu tenho conversado hoje estão com essa sensação aí, né, uma sensação de primeiro, incerteza gigante pelo futuro, né, a gente não sabe se o nosso modelo de negócio vai perdurar e por quanto tempo vai perdurar em função dessas necessidades e dessas dificuldades que a gente tem passado agora, então isso é um problema. Outra coisa que a gente tem passado e que tem me chamado bastante atenção é o fato dos empresários, na fala deles, né, quando me procuram e a gente vai fazer um diagnóstico, ou a gente vai bater um primeiro papo ali sobre os problemas que estão acontecendo, o que eles estão vendo, né, dos seus produtos, da sua persona, dos seus serviços, enfim, de como a empresa está agora e aonde o empresário deseja chegar num futuro, pelo menos de curto para médio prazo, porque, né, as incertezas são grandes, não dá para ter horizontes muito, muito longínquos aí. Existe não só incerteza na cabeça do empresário em relação ao que ele vai fazer ou não, mas existe um desânimo no sentido de não saber qual é o melhor modelo de negócio para ele continuar a atuar no mercado dele. Será que ele tem que mudar alguma coisa na empresa? Será que ele tem que mudar a persona? Será que ele tem que acrescentar um produto? Será que ele tem que ir para o online? Será que ele tem que trabalhar, retirar alguns produtos, dar uma enxugada? Enfim, tem muita gente querendo, pensando, né, desde o início da crise aí, em reduzir custo, talvez demitir algumas pessoas ou mudar o estilo, né, dar férias para um e tal. Todas aquelas medidas que nós, empresários, podemos tomar, a gente já tomou. Alguns, inclusive, né, pegaram empréstimo em banco, enfim, cada um dentro das suas possibilidades e necessidades fez aí alguma coisa para o seu mercado. Perfeito. Só que nós estamos agora passando por uma outra fase, que é a fase da incerteza e a fase de saber como é que eu vou adaptar o meu possível negócio. Primeiro, se eu tiver uma segunda onda. Segundo, já que o mercado está mudando e a gente sabe que vai mudar muito, será que essa mudança, o quão grande vai ser essa mudança em cima do meu mercado e para o meu modelo de negócio, para que eu tome a decisão certa o quanto antes, para não ser pego de surpresa em diversas coisas e ter o resultado que eu queria ter do médio para o longo prazo, que é ter uma empresa rentável, né? Ou seja, que dê dinheiro, mas também uma empresa que seja duradoura, um modelo de negócio que perdure por muitos e muitos anos, que eu possa ter rentabilidade com esse modelo com o passar dos anos. Isso é muito importante para todo empresário. E aí que está o problema. Pelo que eu tenho visto, e eu vou dar daqui a pouquinho o meu exemplo para vocês, pelo que eu tenho visto, que cada vez mais os empresários que me procuram e aqueles que eu tenho conversado, e são muitos, eu tenho feito aí um exercício grande, porque eu fiz vários bate-papos com empresários, pelo menos no último mês de maio, aí, né, tanto convidando pessoas para participar das minhas lives, que eu fiz uma live por dia. Se você não assistiu, está aí no canal as minhas lives, né? Todos os dias de maio fiz trazendo temas diferentes para vocês. E, ao mesmo tempo, a gente vê que as pessoas estão entrando aí num nível de preocupação tão grande que está estagnando as pessoas, né? Está deixando elas paralisadas e não sabendo para onde vai, né? Eu tô aqui cuidando do meu e aí só tô
deixando com que o barco rume para algum lado, porque eu tenho uma incerteza tão grande que eu não sei o que eu vou fazer. Infelizmente, pessoal, a gente não pode pensar assim. Nós, como empresários, a gente tem que ter mais domínio, né, do nosso modelo de negócio para encontrar alternativas. E a gente vai errar. Nem todas as alternativas que a gente vai optar, de ir para a esquerda, de ir para a direita, de tirar um produto, de contratar mais gente ou de demitir, enfim, daquilo que você vai tomar de decisão, não vão ser todas as decisões que a gente vai tomar que vão ser assertivas, óbvio. E ninguém é um robô e não tem previsão 100% para atingir algo, né, perfeito dessa forma. Mas, para dar o meu exemplo, né, e eu sempre tenho dado esse exemplo aqui para as pessoas que me procuram para fazer mentoria, é o seguinte. Quando eu abri o IOPEX lá em 2011, eu saí de uma empresa de consultoria grande, ou seja, eu sabia fazer consultoria para empresas de diversos mercados, já tinha viajado, já tinha muita experiência, graças a Deus, com mercados diferentes, empresas de tamanhos diferentes, enfim, já era um bom consultor. Tudo muda quando você vai ter o seu próprio negócio de consultoria. E o meu negócio passou de uma empresa de um homem só para 36 pessoas em 6 anos, com crescimento, né, muito bom aí, atingindo faturamentos seguidos de 7 dígitos ano após ano, e a gente conseguindo ter muito resultado interessante, não só financeiro, mas de gestão de conhecimento, de desenvolvimento metodológico, de satisfação dos nossos clientes e dos nossos colaboradores, porque a gente media muita coisa. A empresa cresceu em função de uma única coisa, eu acredito. É lógico que tiveram várias coisas que contribuem para um crescimento, né? Existem várias coisas que contribuem para o crescimento. Encontrar as pessoas certas, treinar muito bem as pessoas, ter processos, isso e aquilo, mas tem uma coisa que é muito importante a gente pensar. E que eu acredito que eu acertei e acredito que seja algo para você refletir, que é por isso que eu estou trazendo esse tema para esse videocast, que é estrutura. Estrutura para o seu modelo de negócios. O que significa pensar numa estrutura para o modelo de negócio? Tem muita empresa que simplesmente existe, né? Eu tenho uma padaria, ela está lá na rua tal, funciona assim assado, agora está fornecendo delivery e tal. Enquanto empresa, ela está lá fornecendo um produto ou um serviço. Se você tem uma loja, a mesma coisa. Se você tem uma empresa, um escritório de advocacia, a mesma coisa. Uma clínica odontológica ou médica, a mesma coisa. Só que isso não quer dizer que você tem uma estrutura, uma boa estrutura ou uma ótima estrutura para o seu modelo de negócio. Uma coisa é você ter uma estrutura física que consiga fornecer bem aquilo que você quer vender. Se você tem uma loja, a estrutura física para vender loja é bonita, as pessoas vão chegar lá, vão se sentir bem, você tem N argumentos, N temas para agregar valor para o seu cliente, perfeito, mas será que o seu modelo de negócio, que engloba várias coisas, está tão bem estruturado que a estrutura física, né, que coincidentemente é a mesma palavra, mas a estrutura física é apenas um elemento dessa estrutura do seu modelo de negócio, da base do seu modelo de negócio. Seu modelo de negócio, ele não é formado somente pela sua estrutura física, se você tem um escritório bonito, ou se você tem uma loja bonita, ou um consultório, enfim, aquilo que você mostra para o seu cliente onde você vai recebê-lo e vender para ele, ou um site bonito. Isso são componentes da sua estrutura física. Agora, o seu modelo de negócio precisa estar muito bem estruturado quando você, pelo menos, né, e eu tenho insistido sobre isso porque fez a diferença para mim e é o que eu tenho feito com os meus clientes e tem dado certo, quando você tem pelo menos 4 coisas que vão dar a base para essa estrutura funcionar. Se você não tem uma estratégia para o seu negócio muito bem montada, onde você saiba a direção que você tem que ir, que tipo de persona, os produtos, né? Tem uma série de aspectos ali que estão debaixo desse pilar estratégia que são importantes você desenvolver. Então, você tem que ter uma estratégia que é a direção. Você tem que ter um bom planejamento, que é a tradução dessa estratégia no tempo, para fazer com que você saiba o que fazer, quem vai fazer e quando vai ser feito, né? Porque esse o que a gente determinou lá na estratégia, a gente desenhou várias coisas, a gente investigou persona, como é que eu vou me relacionar com os clientes, quais canais eu vou usar, quais processos a minha empresa precisa ter para fornecer aquilo para o meu cliente, como vai ficar o meu aspecto financeiro de despesas, receita, margem de lucro, faturamento, os meus indicadores do negócio como um todo. Por quê? Porque
são os dois elementos iniciais que o empresário tem que ter para entender o negócio. É a estratégia e o planejamento dele. Senão ele vai ficar sem direção e qualquer direção vai servir para ele ir. Que é o desespero que muita gente está passando agora. Não sabe a direção e não sabe para onde ir. E aí tá só tocando o dia a dia para esperar se a empresa vai morrer ou se ela vai sobreviver de alguma forma. Infelizmente, essas pessoas que estão passando por isso estão arriscando muito mais o seu negócio do que dar algum passo atrás, talvez, ou em paralelo desenvolver uma estratégia, um planejamento, estruturar os seus processos, ou seja, implementar uma gestão Lean por processos que ele consiga girar os pratinhos, que eu sempre chamo, né, os pratinhos dos processos. Cada um vai ter que ser girado para que o empresário consiga entender quais processos eu tenho que girar, quais pratinhos eu tenho que girar quando, para cumprir aquilo que foi planejado, que vai cumprir aquilo que está na estratégia. Esse é o terceiro ponto. Eu tenho que ter na minha empresa uma boa sistemática de gestão. Senão não adianta. Como é que eu vou saber quando eu vou cuidar do financeiro, se o meu financeiro está bagunçado? Como fazer o marketing da minha empresa se marketing é irmão gêmeo da venda? Se eu não faço marketing, a venda não vem. E se eu não vendo, não tem cliente. E aí a coisa não acontece, a empresa não tem rentabilidade, a empresa não tem futuro. Então tem ali, né, 5, 6, 7 processos que todas as empresas precisam estruturar e montar uma sistemática de gestão para a sua empresa, que é diferente da minha, que é diferente da do fulano, do ciclano e assim por diante. Porque são empresas diferentes, de mercados diferentes, de culturas diferentes, de pessoas diferentes, que são vocês que estão me assistindo e me ouvindo aí agora. Então, todo empresário institui uma cultura, uma forma, né, de trabalho no dia a dia da empresa dele. Então ele vai precisar da estratégia dele, não de olhar a estratégia do outro. Ele vai precisar do planejamento para o negócio dele, não do planejamento para o negócio do outro, olhando alguém fazer. Ele vai precisar desenvolver uma sistemática de gestão para ele, porque ele tem um ritmo pessoal de trabalho, chega tal dia, sai tal dia, gosta de se reunir, não gosta, e assim por diante. Uma série de temas que estão linkadas com esse terceiro fator, que é a sistemática de gestão, né, enxuta, que eu chamo de gestão Lean, por processos, porque a gente tem que gerir processos e pessoas. E por último, o quarto tema é o controle dessa rotina. Como é que essa rotina está na minha mão, dia a dia e semanalmente, para que eu faça os fechamentos da semana, para que a gestão seja fechada no mês, para que o planejamento seja olhado anualmente e para que a estratégia do negócio funcione. Gente, desde o início, desde 2011, se tinha uma coisa que eu tinha certeza que na minha empresa tinha, era essa estrutura. Meu modelo de negócio eu levei 1 ano e meio, pode parecer exagero, mas eu levei 1 ano e meio, logicamente não só fazendo isso, porque eu estava trabalhando para uma empresa nesse período, né? Mas eu levei 1 ano e meio escrevendo, desenhando, pensando nesses 4 temas para minha empresa. E na época eu nem tinha essa estrutura formal que esses 4 temas têm agora, porque como eu comecei a prestar esse tipo de mentoria para menores empresários, né, empresários de médio e pequeno porte, e até microempresários, eu precisei desenvolver uma sistemática que antes eu não tinha. Eu só sabia o que precisava fazer e fui fazendo. Agora eu sistematizei isso com métodos, com passo a passos e ferramentas para poder passar para os meus clientes. E aí várias ferramentas, templates, planilhas, eu dou uma série de coisas para poder fazer com que você que é meu cliente ou que quer se tornar aí, né, um cliente, passar por um processo de mentoria, o meu apoio de alguma forma, comprando cursos online, enfim, para que você tenha uma metodologia, um passo a passo para seguir, para você não só colher os frutos, mas para você aprender e sempre fazer esse ciclo que eu chamo da excelência girar. Qual é esse ciclo? O ciclo de olhar a empresa de 1 ano a 2, que é desenhar essa estratégia. Depois, reduz o ciclo para 1 ano, que é fazer o planejamento do ano. Depois, reduz esse ciclo para 1 mês, que é fazer a gestão mensal. Depois, reduz esse ciclo para 1 semana e dia, que é fazer o controle da rotina. Se você sabe atuar nesses 4 ciclos, tendo a ferramenta correta, de maneira metodológica, ou seja, com um método para o seu negócio específico, da sua forma, as chances de você ter resultados são gigantescamente maiores do que você não ter nada. Do que você simplesmente olhar para a sua empresa e ir tocando o seu negócio, como a gente chama, né? E vendendo o produto como dá, e vendendo o serviço como dá, e aí os resultados às vezes não aparecem,
o tempo passa, a gente não atinge o patamar de crescimento que a gente precisa, ou como está acontecendo agora, vem uma crise e a gente acaba se vendo em situações onde não está mais na nossa mão apenas aquele tipo de liderança que eu estava arrumando a empresa para um certo rumo, porque o mercado mudou, o comprador, né, ou o meu cliente mudou também de postura, não está mais na minha mão certas coisas, né, que o mercado é que compra a gente, não a gente que vende para o mercado. E aí eu tenho que me virar porque eu não estruturei o meu negócio para isso. Mas vá por mim, se você tem uma estratégia desenhada, se você tem um bom planejamento anual, dividido em 12 meses, onde você sabe o que você tem que fazer e quando, e quem vai ter que fazer. Se você tem uma sistemática de gestão mensal, onde você sabe fazer seus fechamentos, dos pelo menos 5 principais processos, do seu operacional, do marketing, de vendas e pós-vendas, de gestão de pessoas e também do financeiro e contábil, pelo menos esses 5 processos, se eles estiverem muito bem estruturados e na sua mão, com certeza, com toda certeza, sua empresa vai estar estruturada. E aí, por último, você vai controlar essa rotina para sentir se a sua eficiência, se a sua produtividade, porque é rotina que leva ao hábito e hábito é que leva ao sucesso. Ou também o contrário, é o hábito que vai levar à rotina e a rotina vai levar você ao sucesso, porque muita coisa no seu negócio é rotineiro, a gente não tem como dizer. Você tem que abrir a porta e fechar a porta. Abrir a porta e fechar a porta. Ir para o escritório, fechar o escritório. Ir para a clínica, fechar a clínica. E a gente tem uma rotina de trabalho, por mais diferente que sejam os meus clientes, por exemplo, cada cliente meu tem uma necessidade em si. Quando, no momento do meu processo operacional, que é a prestação de serviço, cada cliente é um cliente, eu atendo de uma forma diferente. Mas eu tenho várias coisas na minha rotina que eu preciso conduzir diária e semanalmente para fazer o negócio acontecer, né? Desde o marketing, a venda, atualizar o meu funil de vendas, fazer as minhas campanhas de marketing, gravar esse tipo de videocast, enfim, fazer tudo aquilo que o meu negócio precisa para ter uma estrutura de modelo de negócio com estabilidade fundamentada, ou seja, para ter uma casa com fundamento, com uma base muito sólida. Porque pode acontecer o que acontecer, eu posso vir, inclusive, a passar uma necessidade financeira, mas eu sei para onde ir, eu sei que esses fundamentos não são aqueles que vão atrapalhar num momento de crise, a trazer ainda mais incerteza e eu não saber o que eu vou fazer. Então, se eu tenho uma estratégia, um planejamento, uma gestão de processos com uma sistemática muito boa e está dominado o controle da minha rotina no sentido de indicadores, a minha agenda, meu planejamento semanal, tudo aquilo que eu vou fazer de curto prazo, pode acontecer o que for, eu vou saber tomar as decisões, porque vai estar tudo na minha mão, as decisões vão ser muito mais assertivas, eu vou poder conduzir o negócio para qualquer lado, inclusive tendo alternativas, porque eu pensei na estratégia, nas alternativas possíveis para o meu negócio. Eu conheço o meu modelo de negócio como um todo, eu conheço a minha persona, eu conheço as alternativas, eu investiguei o tipo de relacionamento que eu posso ter com ela. Se hoje eu não posso fazer desse jeito, eu sei que eu posso fazer de outro. Agora, se eu não sei, se eu não tenho esse conhecimento, a incerteza vai pairar, eu vou trabalhar como bombeiro, eu vou trabalhar só para cumprir o dia a dia, vou continuar preocupado o tempo inteiro, vou continuar sobrecarregado, estressado e a coisa não vai andar. Então, para eu sair, que é o título desse videocast de hoje, para eu sair da sobrevivência, que é simplesmente estar tocando o dia a dia do negócio, tentando fazer o melhor que dá para um modelo de crescimento, no mínimo você vai precisar dessas 4 coisas: desenvolver a sua estratégia, trabalhar o seu planejamento anual, dividi-lo em 12 meses, trabalhar a sua gestão e a sua sistemática de gestão desses processos que você tem aí no seu negócio para fazer esse fechamento mensal muito bem feito de todos os processos e ter um bom controle da rotina, porque senão o mês não fecha direito, o planejamento não acontece e a estratégia fica sem fundamentos e também não acontece. Tá ok, pessoal? Espero que, trazendo esses insights, que foram aqueles que, né, já aconteceram comigo, alguns deles, outros que vêm acontecendo com pessoas que me procuram, possam fazer você refletir e também te ajudar cada vez mais a fazer com que você tenha resultado no seu negócio, tá ok? Se você quiser saber mais sobre esse tipo de modelo, né, de como trabalhar a estratégia, o planejamento, a gestão e o controle,
Tem um link aí abaixo desse vídeo do meu e-book que chama exatamente o Ciclo da Excelência para Empresas Lean. Ou seja, o Lean para pequenas e médias empresas. Lean PME, Lean para pequenas e médias empresas. Baixe esse e-book, tem muito mais detalhes do que eu estou falando lá agora, o que está envolvido nesse ciclo da excelência e como é que você pode trabalhar esse ciclo desses 4 temas, que eu acho que são os principais para qualquer modelo de negócio, para você atingir os resultados que você quer e deixar de sobreviver para fazer com que o crescimento da sua empresa aconteça. Baixe o e-book que está aí abaixo desse vídeo e tem acesso a essas informações para você obter os resultados que você deseja. Eu fico por aqui, agradeço mais uma vez. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se puder compartilhar esse vídeo, melhor ainda, para as pessoas que necessitam, talvez outras pessoas possam ser alcançadas. E eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.